Exclusivo. O Brasil planeja sediar um governo paralelo ao da Venezuela caso o atual presidente Nicolás Maduro continue no cargo. A posse para o segundo mandato, marcada para amanhã, está sendo contestada pela oposição e pelo Grupo de Lima, formado por 14 países. A reportagem é de Tiago Nolasco. Livre e democrático como Venezuela em uma guerra mundial. Maduro está no poder há 6 anos. A oposição, com apoio internacional, quer evitar que ele fique mais 6. A cerimônia de posse é organizada em meio a muita tensão. Um dos principais aliados de Maduro, Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, chamou o Grupo de Lima de imoral e intervencionista. A imoral, injerencista e violatória posição do autodenominado Grupo de Lima. Nos bastidores, o Brasil vem atuando como uma espécie de líder do grupo, que não reconheceu o resultado da eleição do ano passado, sob suspeita de fraude. A estratégia para barrar Maduro é o Tribunal Supremo de Justiça em Exílio da Venezuela declarar o não reconhecimento do novo mandato. A corte, formada por 33 juízes, funciona atualmente em Washington. É reconhecida pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, e tem poder de declarar vaga a presidência da Venezuela. A partir daí, o Grupo de Lima pretende dar suporte a um governo de transição fora do país. Fontes do governo brasileiro confirmam que a sede da possível administração paralela pode ser aqui no Brasil. Para sufocar economicamente o governo Maduro, o Grupo de Lima quer que, a partir daí, o pagamento pelas exportações de petróleo, principal fonte de recursos da Venezuela, seja feito em uma conta desse gabinete de transição. O congelamento de bens no exterior de integrantes do regime venezuelano é outra possibilidade. Os Estados Unidos acompanham e apoiam as medidas. Na terça-feira, o governo de Donald Trump anunciou novas sanções contra a Venezuela para coibir um esquema de intercâmbio de divisas. Na semana passada, os chanceleres do Grupo de Lima, menos o do México, assinaram um documento defendendo que Nicolás Maduro não assuma um novo mandato e transfira o poder para a Assembleia Nacional, o parlamento que é controlado pela oposição. A Venezuela passa por uma grave crise institucional, social e econômica. A produção de petróleo despencou e a economia deve ter retração de 5% este ano nas estimativas do Fundo Monetário Internacional. Problemas que levam a uma crise migratória na América do Sul. Segundo a ONU, mais de 2 milhões de venezuelanos já deixaram o país, com destino principalmente para a Colômbia e o Peru. Só no ano passado, o Brasil recebeu 85 mil venezuelanos. Nicolás Maduro deu hoje 48 horas para o Grupo de Lima reconhecer o segundo mandato dele. Caso contrário, prometeu adotar medidas diplomáticas enérgicas. Maduro diz que está em marcha um golpe de Estado na Venezuela liderado pelos Estados Unidos, mas que está preparado para derrotar traidores.